Então, meus amores, mais uma vez, boa tarde. Bem-vindos à nossa aula de Sociologia, onde a gente vai dar início agora ao processo de revisão e correção dos capítulos 10 e 11. Então, troquem aí rapidinho as apostilas de vocês para a gente poder fazer essa revisão. Então, como dito em filosofia, hoje é o dia, então, o último dia, então, que eu vou receber as atividades, todas passadas, desde o dia 22 de julho até hoje, dia 25 de setembro. E aí eu preciso desse material para poder fechar as notas de vocês. Hoje também, às 7 horas da manhã, foi liberada a avaliação de Sociologia, e que também, junto com todas as outras disciplinas, vai ter seu horário de envio encerrado segunda-feira, às 22 horas. Pelo amor de Deus, gente, não deixa acumular e atenção. Tá ok? Então, pegando aí, gente, os materiais de vocês. Lembrando também que os trabalhos mestrados, por conta das atividades do Enem, desculpa, da correria, né, da massa de estudo, quantidade de estudos, a gente teve ele cancelado para que vocês possam focar aí nesses preparativos. Se Deus quiser, vocês estarão todos na graduação ano que vem. E se mesmo assim, caso vocês não passem, cara, relaxa, porque faculdade não é colégio, faculdade é uma outra pegada, e se permitam, experimentem, passem, sim, estudem, mas busquem sempre não se cobrarem tanto. O importante é o conhecimento que se adquire, certo? E aí, com isso, eu tenho certeza que vocês vão mandar super, super bem. Vamos lá, galera, por favor, página 117. 117. Só um instante que eu vou até continuar compartilhando, mas eu vou trocar aqui o caderno de vocês. Só um instantinho. Gente, tá um funk brabo aqui agora. Meu Deus do céu. Não, 117. 117 não, desculpa. Peraí, falei errado. 115, perdão. É porque para mim, como é PDF, aí para mim soou como 17. Vamos lá, página 115, por favor. Número 1. Considere o texto a seguir e responda à questão proposta. Artigo 215. Lembrando que a gente está falando, então, meus amores. Peraí, deixa eu botar aqui, só para a gente poder relembrar rapidinho. A gente está falando, então, sobre aspectos da cultura brasileira, certo? Ou seja, quando a gente fala de cultura, a gente está falando de quê? De uma identidade, de algo que nos marque enquanto nação, enquanto sociedade, certo? E essa identidade, ela tem traços que vão retratar o quê? A realidade vivida pela nação, né, que vive aquela cultura, e que aquilo vai passando de geração em geração. Em resumo, é mais ou menos isso. E se tratando de Brasil, a gente não pode dizer que há apenas um aspecto cultural que vai nos definir, porque por termos proporções continentais, nossa cultura, ela abrange muitas identidades, muitas identificações. Tanto que a gente tem, às vezes, a impressão, quando muda de estado, e não precisa ir para muito longe, não, mas quando a gente muda de estado, a gente percebe que está numa outra, parece que a gente está em outro país, em outro lugar, o jeito de falar é diferente, o português, embora seja a língua materna, o de vestir, as comidas, a música, o lidar com a própria religiosidade, todos esses fatores aí, até mesmo como lidar com a economia, eles trabalham com esses traços reais sobre a caracterização da cultura no nosso país, né? Então, esse o aspecto que eu quero pegar com vocês. Então, nesse caso, vamos lá, agora sim, em relação ao número 1, artigo 215, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Primeiro parágrafo desse artigo,
O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Nessa questão, é correto afirmar o quê? Sobre o artigo transcrito da nossa Constituição Federal, essa que foi escrita em 1988. Qual a opção que vocês colocaram aí, rapidinho? Alguém botou algo diferente? Não, né? Então, a resposta correta, de fato, ela é a letra A, que fala o seguinte: reconhece a existência da diversidade cultural e da pluralidade étnica do país. Nós fomos colonizados por diversas influências culturais. Temos a europeia, a começar por Portugal e tantas outras. Temos a africana e que se misturaram, não só entre si, mas também com relação à cultura indígena. Então, são várias raças, várias etnias que comportam o quê? A nossa nação, a nossa sociedade. Então, nesse caso, a alternativa é a letra A, e, de fato, ela reconhece essa pluralidade, né, como eu falei, cultural, que abrange. Aí vocês abrange a nossa nação. Aí vocês coloquem religião, vocês coloquem vários outros caminhos, outros fatores. A número 2 fala o seguinte: considerando o papel das sociedades indígenas no processo de formação da diversidade étnica brasileira, julgue como verdadeiro e falso dê a soma dos números dos itens corretos. Dessas opções, meus amores, eu vou me adiantar nela, no seguinte: ela também causa pegadinha e estranheza na hora de você selecionar as respostas. Vamos lá, vamos entender. A questão, no caso, número 2, a afirmativa número 2 dessa questão, ela é vista como falsa. Por quê? São vários grupos indígenas e suas tradições também são variadas, o que torna impossível falar de uma única etnia e cultura indígena. De fato, tanto que a gente tinha aí centenas, para mais de 300, 400 dialetos diferentes, grupos diferentes. No entanto, pelo menos uns 200 deles foram quebrados. 200 deles foram completamente extintos por conta da história do Brasil, do processo colonizador, etc., e etc., né? Então, de fato, a gente não tem uma, infelizmente, né? Mas como retornar, que isso é visto como língua morta. A 4 também é falsa, porque ela usa como referência a noção de tempo e a produtividade das sociedades modernas para classificar as indígenas, o que é um equívoco do ponto de vista antropológico. De fato, nós classificamos a sociedade indígena, já guardem isso no coração de vocês, como que a gente chama de sociedade de lazer. A sociedade de lazer é aquela sociedade que trabalha apenas para a sua sobrevivência. Se ela caçou, um exemplo, carne para 4 dias, nesses 4 dias, ela não vai caçar de novo. Ela vai consumir essa carne, esse alimento, durante 4 dias. Quando chegar, de repente, no final do 4º dia ou no 5º dia, é que ele vai levantar, o índiozinho vai levantar e vai caçar, porque ele vai focar em outras coisas nesse tempo. Né? Então, a gente chama de sociedade do lazer, não sociedade do consumo, que é essa nossa, que a gente trabalha, né? Mas a gente trabalha o mês inteiro, entendem? E recebe por isso, porque a gente tem uma necessidade de consumir itens e coisas. Guardem esses conceitos nos corações de vocês. Aí, nisso, a gente tem o quê? As afirmativas 1, 8 e 16, que são as corretas, que vai totalizar 25, elas se tornam verdadeiras, porque ao definir as relações sociais de trabalho nas sociedades indígenas e as questões de violência e etnocentrismo nos contatos culturais entre os colonizadores brancos, e aí eles tiveram esse problema com as sociedades indígenas. Então, assim, houve um processo, sim, explorador, escravizador e assassino, né, por conta do lidar com o índio, né, do lidar e não respeitar com essa diversidade. Logo, elas acabam se tornando correta e assertiva. Número 3. Opa, peraí que aqui. Considere o texto a seguir e responda a questão proposta. Como podemos observar,
É de acordo com a sua utilização pelas crianças que a cantiga vai se tornando popular. As cantigas hoje conhecidas no Brasil, têm origem europeia, mas especificamente Portugal e Espanha. Não é notável, porém, esta origem, pois as mesmas já se adaptaram tanto ao folclore brasileiro, que são um retrato do país. As cantigas de roda são de extrema importância para a cultura de um local. Através delas, dar-se a conhecer costumes cotidianos das pessoas, festas típicas do local, comidas, brincadeiras, paisagem, flora, fauna, crenças, dentre muitas outras. O folclore é de determinado local, vai sendo construído aos poucos através não só das cantigas de roda, mas também de histórias populares contadas oralmente, cantigas de ninar, lendas e etc. Sobre as cantigas de roda como manifestações culturais presentes no Brasil, pode-se afirmar que... O que a gente pode afirmar? Aí, qual a opção que vocês marcaram? Gente? Não, tudo bem. Deixa eu ver, então, eu vou seguindo, não tem problema não. Essa ideia das cantigas de roda, realmente, elas fazem parte da nossa cultura. E como a gente viu, não só serem essas cantigas, elas trazem essa transformação, né? Aliás, elas trazem retratos de todo um processo de vida, de história, de legado desse território, dessa cultura. Então, a gente vai ter como assertiva a resposta B. O processo de construção da identidade nacional se dá também a partir da incorporação de elementos estrangeiros. Porque, como a gente viu no texto, ela vem de fora do país. Nisso que ela veio de fora, ela foi sofrendo adaptação. Então, muitas cantigas podem até ter sido criadas aqui, mas a origem é europeia. Aí, nesse caso, então, a identidade nacional, a gente tem a prova de que a identidade nacional, ela também vai ser transformada a partir de influências estrangeiras, como nós comentamos anteriormente. Tá bom? Número 4. Considere o seguinte trecho da canção Lamento Sertanejo, composta por Gilberto Gil e Dominguinhos. Porque, por ser de lá, na certa, por isso mesmo, não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo. Os dois últimos versos fazem referência a elementos que, em termos de classificações de tipos de cultura, podem ser considerados exemplos de quê? Essa daí está um tanto quanto a subjetividade. Quais exemplos, que tipo de cultura é essa que o sertanejo está trabalhando? Como o torresmo é muito bom mesmo. Então, quando ela fala isso, não gosto de cama mole. O que é uma cama? Não deixa de ser um objeto, certo? Não sei comer sem torresmo. É um outro objeto, óbvio. Porque nos dois a gente consegue o quê, gente? Pegar, certo? Aqui está sendo trabalhado o conceito de cultura material e cultura imaterial. Como todas essas aqui. Então, ele está pedindo para que vocês possam classificar isso. Então, nesse caso, a resposta correta é a cultura material. Classificando rapidinho, a cultura material é aquela que a gente pega. A não material, por exemplo, é a religião, a cantiga, o folclore, né? Cultura de massas é aquilo que você consegue vender, digamos assim, né? Aliás, é aquilo que traz à tona a produção cultural, aquilo que a pessoa traz consigo. Nós temos aí também a indústria cultural, que é aquilo que é vendido, né? Aquilo que é trabalhado por essas culturas mais populares, podemos assim dizer, e aí aquilo vem à tona, e aí aquilo se transforma e torna-se vendável, consumível, e a cultura erudita já é aquela mais clássica das elites, que o público é passivo, paga-se caro, tem que estudar em institutos formais de ensino para que você aprenda aquela arte, seja música, artes e tudo mais, e por aí segue. Temos também aí nesse caso, então, a resposta correta é a letra A. A número 5 vai falar o seguinte. Leia atentamente o trecho da canção e responda à questão proposta. No bico do beija-flor, 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 toda fauna, flora grita de amor. Quem segura o porta-estandarte tem a arte, tem a arte. E aqui
passa como raça eletrônico maracatu atômico. Essa música maracatu atômico, né? Enfim, os versos, quem segura o porta-estandarte tem a arte, podem ser interpretados de que maneira? Elas, nesse caso, elas podem ser observadas e estruturadas como é apresentado na opção C, a valorização do trabalho dos membros das escolas de samba ao designar seu trabalho pelo termo arte. Porque realmente é todo um trabalho artístico, seja por quem está produzindo e criando os croquis, né? Com as inspirações, os desenhos de cada ala, de cada parte, carro alegórico, e aqueles que também estão na linha de produção, aqueles que estão trabalhando e agregam, colocam em prática o sentido daquele conceito de beleza, aquilo que é bonito, aquilo que é belo. Não só apenas colocando como algo também comercial, mas que dá vida. Então, a gente acaba trabalhando com a estética, com a beleza, com a suavidade que a arte apresenta. Entendeu? Então, a resposta correta nesse caso é a letra C. Então, galera, vamos lá na página, deixa eu só ver aqui, para a gente finalizar. Por favor, todo mundo lá na página 127. Isso. 127. Porque o texto da página 127, ele trabalha com a ideia do racismo, preconceito e discriminação como problemas sociais, né? Como pontos-chave com relação ao como que o brasileiro vê e lida com essa questão dos preconceitos, das discriminações nas suas mais variadas esferas. Antes de eu continuar, deixa eu falar um negócio com vocês. Meus amores, eu não vou interromper a gravação agora, tá bom? Eu não vou interromper isso e vou continuar fazendo a correção do capítulo 11 de Sociologia. Deixo livre, eu vou só fazer a chamada agora, porque aí eu vou deixar livre para quem precisar sair, quem quiser sair, não tem problema, só para não interromper a gravação e ficar com um monte de bloquinho lá para vocês. Tá certo? Aí quem quiser ficar, beleza. Quem quiser eu precisar sair, tudo bem, mas só deixa eu fazer a chamada agora. Rapidinho. Tá bom? Bárbara faltou. Gente, Bárbara tá bem, cara? Gente, ela não vem na minha aula desde agosto. Espero que, se ela tá com algum problema, tá com alguma coisa, espero que ela esteja bem. Manoele. Ah, não, beleza. Eberson também não. João. Cailane. Lucas. Não. Aqui é só a Luciele. Maria Mendes também não. Maria Mendes também não. Matheus Lipe não. Micaela também, ela já tá faltando bastante. Tá tudo bem com ela? Pedro Knob tá aí. Pedro que também, outro que não vem. Não vem desde meados de agosto. Então, gente, eu já fechei a chamada. Daí, quem precisar sair não tem problema. Eu só vou continuar para poder fechar essa revisão, tá bom? Quem tem um bebê? Uau, Micaela é mãe, que lindo. Nossa, não sabia. Se bem que aquilo, né? Para dizer a verdade, eu nunca estive com a Micaela presencialmente. Nunca vi a Micaela, a Natália, pessoalmente. Acho que eu devo ter falado por alto, de repente, no corredor. Mas aí, quando a gente teve aquela confusão toda no início do ano, quando foi ver, caramba, nossa, que fofinho. Realmente, tem que cuidar mesmo do neném. Mas depois ela pede ela, então, para sempre pegar, na medida do possível, as aulas e tal. Tá bom? Então, galera, quem precisar sair, um ótimo final de semana, estudem, cuidado com o horário da prova, né, para lá no sistema, e quem quiser ficar, de boa, eu vou finalizar aqui, tá bom? Então, fiquem à vontade, eu não precisa avisar não, porque eu já fechei a chamada, ok? Então, vamos lá, galera, a gente
corrigiu agora a... Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu só eu... Aliás, a gente vai começar, na verdade, né? Peraí, deixa eu só botar aqui meu livro. Ah, sim. Página... Cadê? 127. Vamos lá, página 127, galera. Número 1. Então, vamos lá. Adaptada de um dos grandes desafios do século XXI para tornar o mundo melhor é o de aprender a conviver com os outros, aceitar e respeitar os que são diferentes na cultura, na religião, nos costumes, na sexualidade, etc. A intolerância, os preconceitos, as discriminações e o racismo, no entanto, vêm crescendo sobre esse assunto. De fato, pessoal, isso acaba trazendo, não que eu vou trazer à tona outra discussão sobre um outro tema que a gente vai ver mais lá na frente, sobre movimentos sociais. Mas esses núcleos são vistos como minorias. Como minorias. Essas minorias tendem a buscar uma voz, uma representatividade que, por nós estranharmos culturalmente nas nossas sociedades, a gente acaba reproduzindo. Eu não sei se vocês chegaram a ver os vídeos que eu postei lá na plataforma na semana passada em relação ao que foi trabalhado. Na plataforma, eu deixei lá para que vocês pudessem analisar e ver que, de fato, a gente tende, principalmente naquele vídeo que fala do lápis cor da pele, lápis da cor da pele, um negócio assim, que ele vai trabalhar essa ideia da reprodução de determinados conceitos e ideias que outrora foram trabalhados, em que a criança ela tenta buscar essa identidade por conta da cor e não vê que sua cor faz parte da caixa de lápis de cor. Ela tenta trabalhar um pouco com essa consciência, com essa ideia de que é necessário buscar essa identidade. No entanto, a professora, as pessoas do seu entorno não sabem se colocar quanto a isso. E aí, a gente parte de um problema sério, porque o ideal seria que eu não tivesse que adaptar cidades para acolher as pessoas. Eu já pensaria na construção da cidade contando com essas pessoas. Contando com o deficiente auditivo, contando com o deficiente intelectual, com o deficiente visual, ou com aqueles que já nasceram assim, ou que ao longo da história sofreram isso. Então, o texto ele vai abordando essas questões. E isso tudo a gente acaba trazendo um problema sério, por quê? Porque eles acabam vivendo, às vezes, na miséria, em determinadas condições complicadíssimas de trabalho, ou então pegam subempregos, porque a lei, as ações afirmativas que são dentro dessas leis que o governo cria, ela inventa coisas, ela trabalha com coisas, para quê? Para isentar, olha o absurdo, isentar a empresa de determinados impostos para poder acolher essas pessoas que estão precisando de emprego. Entenderam? Então, ele trabalha muito nessa ideia, mas o ideal seria que a gente não nascesse com essa discriminação, né? Ou seja, discriminar, separar, né? E agrupá-los de certo modo, que aí você acaba segregando, porque você acaba agrupando eles de acordo com a questão de cada um. O que não é o correto, o que não é o ideal nesse caso. E aí, essas minorias, esses núcleos sociais acabam surgindo em defesa desse povo, para exigir, em muitos casos, ações do governo que já deveriam estar intrínsecas aonde? Na sua administração, na sua organização. Certo? Então, gente, é um pouco isso que acaba sendo visto e trabalhado nessa questão. E aí eu pergunto para vocês, lembrando também que tem até a questão do sexismo, essa questão que a gente trabalha com a ideia da discriminação sexual, ou seja, isso assim, claro, no parâmetro biológico. De um lado, você tem a mulher que exerce a mesma função e que o homem, que às vezes é mais capacitado, e ela acaba não adquirindo um bom salário por conta disso. Então, o texto ele vai permeando esses aspectos aí. E com isso, gente, olha só, qual resposta a gente pode marcar como resposta número 1? Não sei se ficou alguém aqui. Ah, sim. Tem ainda um grupo de pessoas. O que vocês marcaram como resposta da questão número 1?
Letra B. Alguém marcou alguma coisa diferente, gente? Bom, então, nesse caso, a resposta, Natália, realmente está correta, porque o racismo consiste numa tendência a desvalorizar certos grupos étnicos, sociais ou culturais, atribuindo-lhes características inferiores e se manifesta pela segregação e rejeição de valores culturais. Porque isso tudo, Natália, ainda é um processo histórico. Basta você olhar o que aconteceu, principalmente no período das navegações, quando os europeus chegaram no continente africano sem respeitar as etnias, sem respeitar a civilidade própria daquele povo, das variadas regiões africanas, e simplesmente pegaram, se acharam superiores por terem esse padrão, pegaram os negros e trouxeram para cá. Ah, porque ele é negro, então ele é tipo um bicho, ele não pode, sabe, ter um desenvolvimento intelectual, ele não pode ser uma liderança, ele não tem civilidade, então ele trabalha muito com essa questão assim, tipo, dos outros, o animal, ou seja, ele tratava às vezes um cachorro melhor do que o outro semelhante a ele, mas que possui uma cor de pele diferente por questões genéticas. Então, por ter se construído isso em função da escravidão, muita coisa é rejeitada, inclusive as próprias religiões afro, né, de matriz africana. Essas religiões de matriz africana, gente, sofrem muito, muito mesmo, por conta desse preconceito. Ah, sim, ainda teve essa questão agora que eu falo, porque foi relativamente recente, né? Agora, no final do século XXI, no século XX, quando eles fizeram lá a partilha da África, né? Em que ficou parecido com o trabalho que vocês fazem em como é que fala? Geometria, por exemplo, né? Então ficou complicado o negócio, né? Mas amém. Infelizmente, é meio assim que funciona, porque eles ainda se julgavam superiores, é porque era a época do imperialismo, então eu vejo que tudo isso está começando a ser transformado e modificado a partir de agora. A partir de agora que eu falo, anos 2000, já virado do século XXI, é que a gente começa a ter essa melhoria aí de como olhar esse território, entendeu? A noção de gênero consiste em uma categoria de análise fundamental para os estudos contemporâneos destinados à compreensão da dominação masculina e às representações sociais do feminino e masculino. Com base na afirmação anterior, conclui-se que, ou seja, aqui a gente está falando do sexismo, né? Ou, como muitos gostam de dizer, né, na moda, machismo e feminismo. Né? Então, está trabalhando muito nesse conceito. Mas o conceito correto aí, nesse caso, é o sexismo. O que vocês marcaram enquanto resposta? Ah, sim. E até hoje, Natália, se você parar para pensar, olha o que está acontecendo, que é uma dica sobre esse tema, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Só abrindo um parênteses enquanto você responde a dois. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos quando eles falam sobre, quando a gente vê casos acontecendo, por exemplo, de policiais brancos assassinando, muitas vezes, pessoas negras por conta do abuso de poder, aí tira foto, bota... Tipo o caso da mulher, né? Acho que eu falei isso, não sei se foi na sua turma ou se foi no segundo ano, que botou o pé aqui, né? Isso. Essa mulher foi aqui no Brasil. Ah, e teve um outro caso de uma família chegando numa festa não, uma reunião familiar agora na pandemia, que brigaram, ameaçaram ela, né? Que bateram nela, uma pedagoga. Eu acho que ela é do Amapá, se eu não me engano. Amapá? Eu não sei, uma região do Nordeste, um estado nordestino, não lembro qual. Mas se olhar na internet, você encontra fácil. Que aí eles pegaram essa mulher e quiseram bater no irmão, porque a família estava chegando no carro. Olha. Não, essa do estudante eu não vi, não soube. Invadiram a casa dela e ela estava dando festa, estava fazendo alguma coisa? Não, né? Depois eu vou olhar, porque também é um outro exemplo. Aí eu lanço a pergunta, né? Ah, porque descobriram que provavelmente ali era casa de negro, né? Certamente. E o chato é que eles são tão, enfim, agressivos, né? Até porque também tá gravando. Eles são tão agressivos que eles chegam e destroem o pouco que a pessoa tem,
sabe? Não respeitam as pessoas. Nesse caso, por um abuso de autoridade, um abuso de poder. Aí, até que ponto, isso também cabe uma boa reflexão, Natália, para o vestibular, caso você tenha necessidade, ainda mais que o curso que você quer é bem difícil, mas caso você tenha necessidade de reproduzir, de refazer o Enem em algumas situações, algumas vezes. Cabe uma reflexão para que seja feita de que pode acontecer da pessoa, ela, enfim, ter uma necessidade de legitimar o seu poder a partir de uma autoridade que já foi instituída por conta da farda, por conta do preparo, por conta daquilo que ela já traz enquanto formação. E aí a gente tenta entender o porquê disso. Será que a pessoa, depois de um certo tempo de trabalho, fica bitolada? Sabe? É tanta pressão do ter que se defender, do sair de manhã para trabalhar, porque eu entendo que, sabe, segurança hoje no Rio de Janeiro é complicado. Ela sair para trabalhar de manhã sem saber se ela vai voltar. E aí ela tem que defender a nação e, ao mesmo tempo, estar ali. Sabe? Que ponto no psicológico isso trabalha? Né? Então, vale uma boa reflexão. E por que a gente tem que fazer logo essa pressão para as camadas negras? Se a gente vê que tem muito branco, louro, de olho verde, clarinho, assim, tipo branquinho igual a você, que cometem crimes de maneira muito mais hedionda. Veja a Suzane Richthofen. Cara, classe alta, nem média alta. Você até pode estar aí, vocês podem estar na classe média alta. Agora, ela na classe alta, cabe essa discussão. E aí, entra aquilo que eu estava falando para vocês em relação ao Enem. Porque, de repente, Natália, você vai encontrar uma questão já pronta, sim. Agora, cabe você analisar inúmeros fatores. Eu sei, eu estou falando para você, porque a gente está batendo papo aqui, mas para todos. Mas podem ter fatores que você tenha que exemplificar e alimentar a tua argumentação na hora da redação do Enem, usando aquelas regras que a Kyla, não sei se é a Kyla que dá para vocês, produção textual, eu sempre confundo. Mas, assim, a professora de produção textual está explicando, mas as partes dessas análises, elas vão partir de quem? De vocês, nesse caso. Entendeu? Então, cabe essa análise, essa observação. Pois é. E hoje, Natália, seu maior aliado, por incrível que pareça, é a internet, né? Que para você agora, na tua geração, está muito mais barato que na minha época, porque na época eu tinha que comprar jornal. Agora você tem a internet aí, tem alguns dados, você consegue acessar bem. E vai guardando essas ideias, esses contextos, para que você possa depois alimentar. E a banca gosta muito disso, viu? Até porque se você pega algo que traz para você desse histórico, né? E você tem mais ou menos a ideia. Um exemplo. Durante a pandemia, a estudante fulana de tal teve a casa invadida, e essa é uma comprovação de uma legitimação de um poder da família, da pedagoga lá do Nordeste, desculpa, do Norte, e não sei o quê. E aí você vai correlacionando, entende? Tem como relacionar o movimento negro na época da Guerra Fria? Olha, pode relacionar sim. Pode relacionar. Porque esses levantes, na verdade, a relação principal que vai acontecer é em função não da Guerra Fria em si, porque para o negro, nesse caso, desculpa, não só para o negro, agora a gente bota o pacote, para o pobre, nesse caso, Natália, todo mundo entrou no pacote. O negro, o pobre, o deficiente, todo mundo entrou, porque a gente está falando de economia. Mas a questão é que vem muito antes da Guerra Fria. Como eu falei na hora de explicar a resposta da questão, ela vem de um período histórico, de uma consciência histórica. Olha lá, caso você tenha dúvida, não sei, veio também com o professor Ramon de História. Lá atrás, a gente falou, não, ótimo, tem a história da independência, o processo de independência dos Estados Unidos. Quando você vai olhar o processo de colonização anterior ao da independência, tem ali a divisão. Lembra? Parte norte, por incrível que pareça, comercial, até com algumas práticas capitalistas, já tinham a consciência de que a pessoa tinha que produzir e consumir para que pudesse aumentar a economia, melhorar a economia. Enquanto a parte sul era o quê? Escravocrata, exatamente um pensamento igual ao do Brasil. Entendeu? Então, quando você olha a parte sul, você percebe que há uma modificação, nesse caso, de postura em relação ao norte,
né? Assim, eu tô falando grosseiramente, tá? Porque não dá pra gente aprofundar, até porque nem tem tempo para isso. Mas, assim, teve essa questão do norte, tanto que o norte brigava com o sul por causa disso, né? Porque eles achavam um absurdo ter escravo, porque, na verdade, o que tinha que ter era o quê? Tinha que ter a galera consumindo, como acontecia no norte, para otimizar a economia. E se você olhar atualmente, a gente vai ter isso aí, exatamente. Se você olhar agora, a gente vai ver que os maiores e principais casos não só de segregação, mas também de segregação na década de 80. Tem esse lance do movimento negro, né? Tem filmes maravilhosos que vão te ajudar a ilustrar isso, como aquelas 3 mulheres negras da NASA, entre outras coisas, né? Entre outros filmes. Todo Mundo Odeia o Chris, que retrata a década de 80. Essas da NASA está ambientado na década, acho que de 60, 70. Enfim, tinha até banheiro para negro, banheiro para branco, sabe? O apartheid, né? Aí você tem Martin Luther King, nós tivemos também o Mandela, aí já não é nos Estados Unidos, é outro lugar. Mas o que eu quero dizer, hoje, se você olhar, os maiores casos são na parte sul, nos países sul dos Estados Unidos. Eles é que possuem os maiores casos de problemas seríssimos de racismo. De racismo, né? Então, que a galera se acha superior. Aí, aqui no Brasil, você já mistura o racismo, você nem mistura economia, você já mistura racismo, você já mistura abuso de poder, você já mistura uma série de coisas. Então, o bom, né, o que me deixa muito feliz, Natália, é perceber que você notou, como sei que também os outros devem ter notado, essa abrangência ideológica, sabe? Dessas questões que são vistas e trabalhadas pelos núcleos e que acabam aplicando isso na sociedade. Por quê? Que essa sociedade, ela não tem como ser criada sozinha. Ela tem um histórico, ela tem uma produção histórica que vem. Sim. Pois é. E aí, mesmo que você vá para a área... Não sei se você ainda está com os planos de pegar a área da saúde, né? Ciências biológicas, saúde, essas coisas. Eu sei que você vai pouco entrar no mérito das ciências humanas. Mas uma coisa eu te falo, mesmo no teu curso de medicina, se Deus quiser, você vai estar lá. Mesmo que você, amanhã ou depois, mesmo depois de formada, você for lidar com essa análise, você vai perceber que muitas questões, incluindo doenças, dependendo do caminho que você for seguir, eles têm um cunho histórico e que vão pegar determinados grupos. Mas por que isso? Por causa de questões históricas, étnicas, que acabaram surgindo desde lá de trás. Então, você nunca pode deixar de relacionar isso e desvincular as áreas de conhecimento. Entendeu? Então, sim, espero que isso também tenha ficado mais claro para você nessa questão. Agora, vamos lá, até por conta do horário que você também precisa almoçar, né? Eu nem me preocupo mais com vocês, porque tem prova aí online. Vamos lá, número 3. Leia o texto a seguir e responda a questão proposta. Deixa eu botar aqui para você acompanhar. Questão proposta. Meu segredo se foi. Sou um homem livre. Foi com essa mensagem que Robbie Rogers se tornou, em 15 de fevereiro de 2013, o primeiro jogador de futebol em atividade com a passagem por uma seleção de certa relevância ao assumir publicamente a homossexualidade. Aí aqui a gente está falando de opção sexual. Agora, falando para você que está assistindo essa aula depois. Gente, desculpa, mas eu ainda tenho uma certa dificuldade por uma questão cultural, histórica. Eu não consigo, às vezes, relacionar esses aspectos aí da homossexualidade. Então, eu sempre sou corrigida. Então, eu peço desculpas caso eu use alguma expressão que possa, enfim, possa magoar, machucar, mas eu não tenho essa intenção, tá bom? Então, continuando aqui, a revelação veio junto com o anúncio da aposentadoria. Então, com 25 anos, o estadunidense recém-saído do time inglês Leeds, não sei se é assim que fala, acreditava que, ao sair do armário, não teria espaço no futebol, mas continua jogando, contratado do Los Angeles Galaxy, equipe principal da Liga dos Estados Unidos e que teve Beckham no elenco. O jogador de 26 anos se tornou um símbolo gay no esporte. Embora seja alvo de ofensas em campo e fora dele, Rodgers está otimista, acredita que possa voltar à seleção dos Estados Unidos e disputar uma Copa, e crê que possa mudar a forma como o mundo do futebol vê os homossexuais. Lembrando que esse meio, principalmente o futebol que é retratado no texto, ele é um meio muito masculinizado. A gente também tem aí duas questões. A questão do aspecto, né, do sexismo,
né? Essa coisa do macho alfa, o cabra macho, o homem, aquela coisa toda. E tem também a questão da própria homossexualidade, aí como um tabu, um aspecto que mostra que a sociedade ela não está adaptada a lidar com o novo, mesmo que ela ainda tenha seus valores ditos como tradicionais, podemos assim dizer. A reportagem citada e seu contexto sócio-histórico demonstram que o que você vai colocar como sugestão de resposta, Natália, nesse caso? Natália e Emanuele, que estão aqui comigo. Letra D. Vamos ler aqui a tua... Deixa eu ver aqui. Opa. Sim. Então, aqui no caso, a letra D, ela fala que, como é que é? O fato de o esportista assumir sua orientação sexual, falei opção, desculpa. Orientação sexual ser considerada notícia denota a própria existência de preconceito na sociedade. Pois é, porque realmente, parando para pensar, quando a pessoa ela assume a orientação que ela escolheu, ela acaba, digamos assim, acaba criando um evento, é criado um evento em torno dessa pessoa por conta desse anúncio, né? É como se fosse assim, tipo, tô grávida, eu vou casar, sou homossexual. Então, eles falam assim. Mas Por quê? A sociedade, ela tende, de fato, a ter essa observância aí de apoiar ou não apoiar, de concordar ou não, enfim, acolher ou não essa pessoa quando ela assume. E acaba se tornando notícia. E, de fato, ela se torna assertiva porque, assim, quando a pessoa ela acaba assumindo também, Natália, que vale a questão, Natália e Emanuele, tá certo. Natália e Emanuele, ela... Peraí, fugiu, porque eu olhei para o lado aqui, fui ver a hora, aí fugiu o que eu ia falar. Enfim, como eu falei, ela se torna-se um evento. A pessoa acaba se expondo. E aí, ela, ao mesmo tempo, ela acaba se tornando uma referência em relação a outras pessoas quando elas forem pensar em assumir para si mesmas, assumir para suas famílias, para os núcleos sociais que elas vivem. Né? Então, de fato, Natália, faz muito sentido. Essa é até tranquila, mas você fica atenta porque às vezes podem surgir outras questões com as chamadas pegadinhas. Essas pegadinhas são terríveis, de fato. Entendeu? Então, opção correta, letra D. Vamos lá, número 4. Calma aí, cadê? Deixa eu ver se você escreveu alguma coisa. Pois é complicado esse negócio, mas vamos lá. Leia o texto a seguir e responda a questão proposta. A negação do Brasil, o negro, olha, de novo com racismo. Racismo, nesse caso, a gente vai ampliar ele de duas formas. A questão da cor da pele, a questão étnica, e também a questão social, né, que acaba gerando a questão econômica. Veja o exemplo das favelas, desses núcleos vistos como mais pobres da sociedade. A negação do Brasil. O negro, na telenovela brasileira do diretor e roteirista de TV Joel Zito Araújo, publicado originalmente em 2000, vai fundo no tema da exclusão do negro nas tramas do horário nobre. Os negros fazem parte da teledramaturgia brasileira desde o seu início, mas sua imagem sempre foi estereotipada. A TV é apenas o espelho do preconceito e do que o autor chama de a negação do Brasil. Um país que nega sua realidade, apesar de o Brasil ser um país miscigenado, com predominância negra, com predominância negra. A obra é que, mesmo na sociedade brasileira atual, negros e índios continuam vivendo as mesmas compulsões desagregadoras de uma autoimagem depreciativa gerada por uma identidade racial negativa e forçada pela indústria cultural brasileira, a qual consiste simbolicamente no ideal do branqueamento, com uma postura, como pontua o autor na passagem do seu livro. Então, assim, gente, desculpa, porque o olho já está... Né? Então, assim, nesse caso, o que ele está trabalhando também é essa questão estereotipada, esse controle de mentalidade, o terceiro aspecto, hein? Olha aí, domínio da mentalidade a partir das mídias, que a gente sabe que essas mídias são controladas pelas grandes massas, ou melhor, pela massa relacionada ao que está no poder, né, quem está no topo, aí na elite. Ela também está doutrinando essa ideia, perpetuando do branco da Casa Grande. Olha o Gilberto Freire aí.
o branco, chefe, que está na casa grande, aquela coisa toda. E também essa coisa estereotipada. Realmente, se a gente fosse pegar vídeos antigos, filmes antigos, novelas mais antigas, o negro é o palhaço, é o escravo, é o porteiro, é o empregado. Ele assume essa postura. E aí, não que esses empregos não sejam dignos, não é isso. Mas ele sempre está ocupando esses subempregos. Eu não sei se você ou os outros colegas da turma moram em apartamentos, mas dá uma olhada lá, nas equipes, dos turnos. Quantos brancos você tem? Ah, mas aí eu tenho um nordestino. Aí ele é branco. Ele até tem olho claro. Você vê Seferino ali, tá trabalhando. Olha só. Mas aí entra um outro tipo de preconceito, porque você tá pegando um nordestino, aquele que veio buscar outras oportunidades e foi trabalhar numa portaria dessa da vida. Entendeu? Então, cabe uma boa análise e uma boa reflexão. Com base no texto, no que diz respeito às relações entre preconceito étnico-racial e telenovelas no Brasil, qual você marcaria como assertiva? Beleza. E, de fato, Natália, é o que está correto. Nas telenovelas brasileiras, o preconceito étnico-racial se manifesta como uma forma de ocultamento. Sim, não deixa de ser. Eles ocultam a imagem do negro, eles ocultam a imagem, sabe? Aliás, não é ocultar a imagem do negro, porque está cumprindo o sistema de cota. Mas dificilmente você vê que o negro ele vai ter a mesma valorização simbólica que o branco. Como cargo de chefia de uma empresa, como um ser rico, como uma pessoa inteligente, uma pessoa de classe. Isso você não encontra. Né? Então, isso tudo acaba fazendo com que seja refletido no nosso dia a dia, porque a novela, a indústria do entretenimento, que é tratada lá no capítulo 10, né, que é essa coisa consumível, ela traz aí essa questão de que o negro ele passa, infelizmente, a visão e a ideia de que ele está aqui, mas ele apenas está aqui, ele não tem uma valorização, uma representatividade. Por isso que os núcleos brigam tanto por isso. Né? No caso das minorias, os núcleos racistas, quilombolas, por aí vai. Aí a nossa derradeira, para a gente fazer a última análise, fala o seguinte: considere o trecho do conto Missa do Galo, de Machado de Assis, publicado originalmente em 1889, e responda à questão proposta. A família era pequena, o escrivão, a mulher, a sogra e 2 escravos, costumes velhos. Às 10 horas da noite, toda a gente estava nos quartos. Às 10h30, a casa dormia. Eu nunca tinha ido ao teatro e mais de uma vez, ouvindo dizer ao Menezes que ia ao teatro, pedi-lhe que me levasse consigo. Nessas ocasiões, a sogra fazia uma careta e as escravas riam a socapa. A socapa, acho que é isso que fala. Ele não respondia, vestia-se e saía, e só tornava na manhã seguinte. Mais tarde é que eu soube que o teatro era o eufemismo em ação. Menezes trazia amores com uma senhora, separada do marido, e dormia fora de casa uma vez por semana. Conceição, esposa de Menezes, padecera, a princípio, com a existência da comparsa, mas afinal, resignava-se, acostumaram-se e acabou achando que era muito direito. A leitura do texto permite observar que, outro caso aí de sexismo, no termo atual, machismo. Então, dentro dessas opções sexistas, ela... Peraí, essa é da número 5, Natália? Assim que você está querendo botar? Ah, tá, desculpa. É porque eu só vi agora. Agora, a número 5. Porque aqui na número 5 a gente já trabalha, a gente tem um contexto aí, né, todo montado, e aí a gente já trabalha com a questão da manipulação cultural, a gente mostra a questão da apropriação do sexismo, porque o homem sobre a mulher nessa sociedade paternalista, a gente também tem
desigualdade existente nessas relações familiares, onde a gente tem lá o patriarca, o homem, o soberano, e automaticamente a mulher. Então, a gente tem vários fatores aí mostrando o que são esses papéis sociais, né? No caso, o homem e a mulher. Aliás, o homem sobre a mulher. E aí você marcou a letra B, né? Um exemplo da simetria de poder das relações familiares entre homens e mulheres na sociedade brasileira do século XIX. Exatamente isso, Natália. A questão está correta. Porque mostra um posicionamento, né, de cada um, e não só dentro da ideia que a gente concebe de trabalho, dessas relações hierárquicas, mas essa hierarquia vivida e produzida dentro de casa mediante essa cultura, né? Então, você tem lá o homem, abaixo do homem, a mulher, aí depois vem, em última instância, o negro, o escravo. Né? E claro que nesse contexto as escravas riam porque elas sabiam o que ele iria fazer. Ele dizia que é o teatro por uma questão de proteção intelectual da menina, né? da pessoa, que Machado de Assis apresenta no contexto. Então, a resposta correta é a letra B. Então, Natália, são esses pontos, não só para você, mas para os outros colegas, são esses pontos que a gente precisa ver, precisa sempre analisar e sempre buscar estar um passo à frente e ponderando inúmeras ligações. Esse é o papel da sociologia, embora a gente tenha muitos conceitos, né? Você ponderar e fazer laços de ligações que, ao final, vão trazer para você essa resposta, essa análise, ou seja, ter sangue frio. Né? Não tem jeito. Então, não só você, Natália, mas todos os outros que vão acompanhar depois aqui a nossa aula, é isso, né? Deixa eu só parar de compartilhar, porque eu acho que eu estou compartilhando ainda. Não estou mais não. É isso que eu tinha para analisar e ver com vocês, passar. Então, lembra, cuidado com o horário, Natália, faz com calma, a gente ficou aqui até mais tarde. Vai tomar uma água, vai almoçar, descansa, para um pouquinho a cabeça, respira, e depois você volta, tá bom? Aí depois você volta e faz a atividade. Até porque você tem prazo até domingo, não precisa correr tanto, tá certo? Então, olha, um grande beijo, boa avaliação para todos, bom final de semana e até a semana que vem, se Deus quiser. Um grande beijo, tchau, tchau.